A tua filha que irá, Senhor, ministrar a tua palavra nesta noite. Usa ela, meu Pai, conforme o teu querer, conforme, Pai, a tua vontade. Que ao ministrar, Senhor, da tua palavra, Pai, vidas, Senhor, aqui venham ser restauradas e instituídas. Pois assim, Senhor, é o que a tua palavra nos ensina. E desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Muito feliz, né? Mas muito nervosa também. Minha primeira vez. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, aos meus pastores, meus líderes ali, minha professora. E ser grato por tudo que Deus vem fazendo na minha vida até aqui. Peço que os irmãos abram a Bíblia no livro de João, capítulo 5. Uma obreira vai ali do lado da Anne, por favor, para participar da leitura. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amém? O título diz: Jesus em Jerusalém cura um enfermo no tanque de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subindo a Jerusalém, ora em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, a qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Portanto, um anjo descia um certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: Queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o teu leito? Ele respondeu: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, depois: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhes: Eis que já está são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Amém? Bom, essa passagem é uma passagem conhecida, a qual fala de um homem que sofria de uma enfermidade há 38 anos. E ele estava ali na beira daquele tanque esperando por uma cura, assim como multidões, milhares de pessoas também estavam. O tanque em hebreu ele significava casa de misericórdia. Era um lugar onde muitos enfermos, coxos, cegos, toda enfermidade, eles iam buscar uma cura, buscar ser livre daquelas feridas ou de uma paralisia, seja qual for o que ele sofria. E a palavra diz que o anjo ele descia uma vez ao ano, agitava as águas, e o primeiro que ali descia saía curado de qualquer enfermidade que ele tinha. O tanque ele tinha 5 alpendres ou colunatas, sendo 4 entradas e uma principal, e ali ficava na zona norte de Jerusalém. A palavra nos diz que ele era próximo à porta das ovelhas, que é a primeira porta citada no livro de Neemias. Essa porta ela era por onde as ovelhas e os cordeiros eles eram levados para o sacrifício, e aquela porta era o acesso até lá.
E ali aquela história diz que Jesus ele estava indo para a festa que estava acontecendo em Jerusalém. Só que Jesus passa por ali e ele, onde Jesus ia, sabemos que a multidão estava. Então eu imagino junto à multidão de enfermos daquele lugar, com a multidão que acompanhava Jesus. E ficou multidão de gente, todo mundo olhando. E o engraçado é que Jesus olha, e aqui no versículo 6 diz: e Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, diz: queres ficar são? Então aqui diz que Jesus, ao olhar ele, Jesus já sabia o estado dele. Então muitas das vezes a gente pode esconder as pessoas, mas Jesus ele sabe o nosso estado. Às vezes a gente pode até achar que ninguém está percebendo, né, o sorriso, né, mas Jesus só dele olhar, ele sabe como a gente se encontra. Se a gente está batido, se a gente está angustiado, Jesus ele nos conhece. E às vezes tem pessoas que ainda tentam esconder até de Deus, mas não tem como, irmãos. Não adianta você tentar esconder, porque o Senhor ele sabe. E ali, Jesus ele desce e vê, como a palavra diz, ele já sabia o estado. Porque quando Jesus olha, o Senhor ele tem o olhar misericordioso por nós. Jesus ele tem um olhar sensitivo, bem, ele é sensível, ele olha e sabe, né? E ali quando ele olhou para aquele homem, já sabendo o seu estado, ele faz a pergunta, né? Queres ficar são? E aqui eu faço uma comparativa, porque eu acredito que uma pessoa, quando ela está enferma, se alguém chega ou se um médico fala: você quer ser curado? A resposta seria: eu quero. Você está desesperado, você está há 38 anos com essa doença. Mas a resposta dele não foi essa. A resposta dele foi: não há homem algum. E aqui eu fiz uma comparativa. Em Marcos 10, 46, o presbítero me falou sobre o cego. E diz que o cego teve uma atitude diferente. E aqui a comparação de diálogo. Quando Jesus pergunta para o cego, no capítulo 51, que queres que eu te faça? Na mesma hora o cego respondeu: que eu tenha vista, que eu veja. Então você está entendendo que o diálogo ele é diferente? A resposta ela é diferente? Porque quando Jesus pergunta para ele, ele não poderia ter falado na mesma hora: não, eu quero ser curado. Eu estou paralítico há 38 anos, mas não. Aqui eu vejo que ele coloca as pessoas na frente das frustrações dele, dos problemas dele. E ele não respondeu: não, Senhor, eu quero ser curado. Então aqui eu vejo que ele não, de imediato, ele não soube com quem ele estava falando. Porque se Jesus ele nos pergunta hoje, sabendo o nosso estado hoje, na hora a gente ia responder o que a gente necessita, né? E aqui ele fala das pessoas, que as pessoas não tem ninguém me ajudou, ninguém pôde me colocar. Meu Deus! Né? Mas não foi essa a pergunta que Jesus fez. Jesus perguntou se ele queria ficar são. Jesus não estava perguntando de A, de B, de fulano, de ciclano, não. Jesus perguntou: queres ficar são? E ali, porque Jesus ele é objetivo, irmãos. Não adianta a gente tentar colocar coisas na frente quando Deus falar conosco. E ali está a resposta que não foi, para mim não foi uma resposta muito correta, né? Porque ele colocou as pessoas na frente. Meu Deus. E nas frustrações dele mesmo, ele culpou as pessoas. E na nossa vida não pode ser assim. Não tem como o Senhor falar com você e você ficar culpando as pessoas pelas suas decepções, pelas suas frustrações. Você tem que assumir. Falar: não, Senhor, estou assim. Não culpar as pessoas. Você ter maturidade de ter um diálogo sincero com Deus. Você ter um diálogo ali, colocando as suas feridas, tudo para o Senhor. Não é só porque, mas o Senhor conhece meu estado, sim, mas Ele quer que você fale para Ele. Conhecer, Ele conhece, mas Ele quer ver a sua atitude, Ele quer ver o que você tem para falar para Ele. Se você colocar as suas decepções, tudo que você tem diante do Senhor, Ele é misericordioso, Ele vai te responder. E ali, eu vejo que esse diálogo que acontece, depois mesmo assim, Jesus fala: toma teu leito e anda. Mesmo dele respondendo assim, o Senhor mandou ele tomar o leito dele e andar.
Então, quando o Senhor ele nos der uma ordem, essa ordem ela já vem cheia de autoridade e poder. Porque muitas das vezes o Senhor dá uma ordem pra gente e a gente fica totalmente perdido. Ah, Senhor, o Senhor me deu a ordem, mas eu não consigo. Mas o Senhor não está perguntando se você consegue ou não. Ele está te dando uma ordem com autoridade. Ele está dizendo, vai, porque é Ele que nos capacita. Então, quando o Senhor ele nos dá uma ordem, ela já vem cheia do poder e da autoridade. Para quê? Para a gente executar o que Ele ordenou. E ali, após as palavras de Jesus, imediatamente ele foi curado, né? A Bíblia diz que ele tomou o leito dele e saiu andando. Aleluia. Só que aqui eu vejo que ele não se preocupou, ele nem quis saber quem curou ele. Tomou o leito e falou, tchau, fui. Estou curado, estava aqui 38 anos, chegou minha vez, fui embora. Não, ele não teve nem a coragem de perguntar, não, peraí, mas qual é o seu nome? Para quando me perguntarem quem me curou, eu ter a resposta. Não, ele tomou o leito dele e ele foi. Né? Porque é assim, tem pessoas que elas recebem, mas elas não lembram do abençoado, elas só lembram da bênção. Elas só se vangloriam da bênção, ela só fala da bênção, ela não lembra de quem foi que abençoou. E às vezes isso é uma coisa muito feia, irmãos, porque o reconhecimento é uma coisa que eu costumo dizer assim, que é muito necessária. Não só pelo que o Senhor faz nas nossas vidas, mas por pessoas que já fizeram nas nossas vidas. Quantas pessoas te ajudaram e outrora você precisou, mas depois você não se lembrou. Você só se lembrou das coisas ruins que a pessoa fez com você. Você não lembrou que outrora ela te socorreu quando você precisou. Você não lembrou que outrora você estava ali cabisbaixo, abatido, e ela orou por você. Você não lembra. Mas ela dá uma mancada uma vez e aí você esquece tudo, você aponta, você quer falar tudo que não pode. E isso é muito feio para quem serve a Deus. A ingratidão é uma coisa muito triste para um servo. E ali, quando os judeus perguntam para ele não sabe responder. Então o que ele faz? Vai até o templo atrás de Jesus. Não, vou ter que ir atrás dele para saber quem ele é. E foi atrás de Jesus. E quando Jesus encontrou ele, o versículo diz, aqui no 14. Glória a Deus. Depois Jesus encontrou no templo e disse, eis que já é estação, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Tinha alguma coisa pior do que uma paralisia ali? Não tinha, algo pior. Porque a mania de achar que do jeito que está não pode piorar, do jeito que está não pode acontecer. E é assim. Então quando Jesus fala com ele, eu acredito que o não peques mais que ele estava dizendo é assim, não cometa o mesmo erro que você cometeu da primeira vez. Porque da primeira vez te perguntaram, você não soube responder. Não cometa novamente. Quando alguém chegar e perguntar quem te curou, você sabe responder que foi Jesus. E eu tiro com isso, o que eu tiro nessa parte? É o quê? Que todo milagre, tudo que Jesus faz é para toda honra e toda glória para Ele. Então, se da próxima vez alguém perguntasse para Ele, era o quê? Para a glória do Senhor. Não era para o ego dele, porque ele acredito que muitas pessoas conheciam Ele. 38 anos ali, todo mundo passando, vendo a história dele, de repente vê ele andando. Nossa, mas o que aconteceu? Passou um homem ali, perguntou se eu queria educação, eu falei que queria. E fui curado. Não, toda honra e toda glória é para o Senhor. Quando você receber algo da parte do Senhor, lembre-se, dê honra a Ele, peça uma oportunidade no culto, conte seu testemunho. Porque às vezes a gente recebe, a gente não lembra. Mas foi tão pequeno, para que eu vou perder a oportunidade para contar? Mas e se alguém que está sentado ali nesse dia precisava ouvir o seu testemunho? Aí você não quis falar. Mas era um bem material que eu queria, Deus me deu. Não importa, irmãos. Toda honra é para o Senhor. Às vezes tem tantas coisas que a gente esquece de agradecer. A gente fica tão alegre na hora que recebe que felicidade. Mas a gente não para, do mesmo jeito que a gente chorou para pedir, a gente se alegrar e a gente agradecer.
Falar, Senhor, muito obrigada. Eu lembrava quantas madrugadas eu orei por isso. E eu lembro que eu falo até do meu testemunho de vida. Quem vê o Marcos aqui em cima não imagina quão difícil foi a minha caminhada e a caminhada dele. E eu sempre falo que é tudo para a honra e glória do Senhor. Porque tem coisas que há 3, 4 anos atrás eu orava e eu estou colhendo agora. Aleluia! E essa mania mesmo que a gente acha que a gente vai orar hoje, vai ganhar hoje, é tudo rápido, é uma semana, não. E eu fui entender que o que eu estou colhendo agora foi muito choro de 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás. E eu sempre costumo dizer, né, que enquanto as pessoas só estão vendo aqui a gente louvando, a gente, né, dando o nosso melhor, não imagina tudo que a gente passou para chegar até aqui. Tem coisas que vai demorar, tem coisas que a gente não vai entender mesmo. E a gente até se desanima, porque eu lembro que quando eu estava orando pela vida dele, para o Senhor tornar ele um servo do Senhor, passou-se os tempos e eu falava, meu Deus, nada muda, tudo piora. Quando eu acho que ele está melhorando, está piorando. E o Senhor falava, não desiste. E aí eu tirava a força de onde eu não tinha, continuava, o Senhor falando comigo, vai ser por algo maior, continua, não desista. E das 2 vezes que eu quis desistir, aconteceu tanta coisa que nem deu para desistir. E o nosso casamento também foi uma coisa muito complicada, muito difícil, até no dia de marcar, teve uns auê. Eu falei, meu Deus, eu orei por tudo e agora vai ser assim. E o Senhor falando, não falei para você desistir. Então a sua oração não importa se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você está desanimado, é normal o desânimo vir, porque a gente é fraco, a gente é carne. Mas o Senhor, Ele fala conosco. Se fosse assim, eu não tenho nenhuma orientação, não, gente. O Senhor, Ele está ali. É só a gente dobrar os nossos joelhos e pedir, e orar, pedir força. Às vezes é isso que falta. Às vezes a gente foca tanto no problema e não foca no abençoador. Onde está o seu foco essa noite? Na sua situação, no quê? Na sua situação, no seu problema. O foco não é esse, o foco é no dono de tudo. Às vezes a gente foca na nossa casa, a gente foca em tanta coisa. E o Senhor só está ali parado esperando você focar nele, você pedir para Ele. O foco não é esse, o foco tem que ser sempre o Senhor. Está no centro da vontade dEle. E aí eu vejo que nessa passagem, enquanto muitos esperavam anos por uma rara oportunidade de cura, Jesus ele veio e mostrou que ele poderia oferecer a cura em qualquer momento. Qualquer momento, qualquer hora, qualquer lugar. Não era só naquele lugar. Porque Jesus ele tinha o poder sim de curar a multidão toda que estava ali. Mas alguém olhou para ele? Não, todo mundo estava preparando o tanque. Ninguém percebeu. Você acha que se as pessoas vissem Jesus ali, eu acredito que ia correr todo mundo. Me cura, me cura. Todo mundo ia desesperado. Mas não, ninguém percebeu. Porque o foco não era Jesus, o foco era o tanque. O foco era os problemas, as feridas, era tudo, menos Jesus. Eles focaram no tanque, no anjo, no mensageiro, eles focaram em qualquer coisa, menos em Jesus. Eram muitas pessoas ali precisando, muitas pessoas necessitadas. E muitas das vezes, poderia ser que muitas ali não receberam porque estavam olhando para o lado errado. Não olharam para o lado correto, o lado que era para olhar. E o que me chama a atenção é que Jesus ele estava indo para uma festa, irmãos. Está entendendo que você pode estar indo para qualquer lugar, de repente Deus desvia o teu caminho e fala, não, vai ali. Você vai questionar, você vai falar, de repente uma vida está precisando de você ali naquele meio do caminho. Você, irmãos, nem Jesus que era Jesus, ele estava indo lá para a festa, lá ele desceu na casa de misericórdia, você está ali preocupado porque você vai para uma festa, você tem o seu compromisso, você é o pingente de ouro, você tem o seu compromisso, eu tenho que ir. Jesus fala, não, volta ali. Você fala agora, Jesus, justo agora. Estava marcado isso aí desde mês passado. Porque tudo que vem, toda ordem que vem do Senhor, nem sempre, irmãos, vai ser do jeito que a gente quer.
Não vai ser do jeito que a gente quer. Às vezes a gente planeja uma coisa, mas Deus faz outra. E aí o questionamento não é uma coisa que vai valer nessa hora. É ele ver a sua atitude, se você vai obedecer e fazer a vontade dele, ou se você vai continuar com a sua roupinha, vai dar na festa e vai questionar. Isso tudo são coisas que às vezes nem nós mesmos prestamos atenção. É um descuido, é um algo que o Senhor falou conosco. E ali eu vi que Jesus, ele é o dono de tudo. Ele poderia ter curado todo mundo, mas não eram todos, ninguém prestou atenção nele. O foco não foi ele. E isso é muito interessante, porque já pensou se você está lá, você está orando, você está insistindo, e de repente você para e você fala, meu Deus, é isso? E Deus muda tudo. Porque aquele paralítico, 38 anos, vendo todo mundo passar na frente dele, todo mundo receber, todo mundo sair curado, mas era uma chance. Hoje descia uma vez no ano. Então imagine anos ali, você esperando uma chance rara, milhões, para você ser curado, para você receber sua bênção. Não vai ficar grudado em ninguém ali. Me coloca lá, vai ficar mendigando até quando? As pessoas, me coloca lá. Faz isso por mim. Não, vá atrás da sua cura, vá atrás da sua milagre. Faça algo diferente para Deus, igual aquele outro cego, ele clamou. Ele não tinha visão, mas ele tinha o quê? Boca. Aleluia! Estava ali. Ele vai ter que me ouvir uma hora. Porque realmente quando a pessoa quer, isso é verdade. Ela faz. Aleluia! Ela faz. Quando ela verdadeiramente quer alguma coisa, ela faz. Só que é aquilo, tem que fazer de coração, porque Deus conhece. Não adianta você fazer porque eu vou fazer aqui porque eu vou receber minha bênção rápido. Não, irmãos, tem que ser de coração. Porque as coisas de Deus são coisas sérias. As coisas de Deus não é brincadeira, as coisas de Deus não é palhaçada. A palavra de Deus muito menos. Então o coração sincero é a chave. Jesus ele veio mesmo para mostrar. Enquanto muitos estavam precisando ali, estavam procurando, mas não estavam focados. Era só o tanque, meus problemas. Vou ficar aqui, quem sabe um dia, né? A gente não sabe um dia quando a gente vai descer, mas a gente fica aqui esperando. Nessa de esperar, irmãos, quantos anos, eu imagino. As pessoas elas não tomaram uma atitude diferente. Eu fiquei no tanque, eu não consegui receber minha cura. Eu vou tentar outra alternativa, eu vou procurar outra saída. Não, pensa. Muitas pessoas ali perderam muitas coisas porque ficaram paradas. Ficar parado não é a solução. Ficar parado com essas dores toda vez não é o resultado. Não vai sair nada, não vai dar resultado. Ficar parado ali, segurando tudo em cima de si, todas as decepções em cima de si, não é a solução. Se movimente, procure uma solução, uma saída. Mas já orei, já estou cansado, já orei, faça um propósito, faça algo diferente. Mas não, suba ao monte, mas nunca subi. Tudo tem a primeira vez. Aleluia! Tudo tem a primeira vez. Então pessoas que ficaram frustradas, paradas, não foram atrás de outra solução, alternativa para suas vidas. E hoje em dia eu vejo que as pessoas elas se tornam igual esses doentes do tanque. Porque elas estão enfermas, elas estão debilitadas, estão desacreditadas, talvez decepcionadas com muitas situações, mas elas não buscam a resposta dos seus problemas, elas não vão atrás de quem pode resolver, porque o foco não estava ali, não está em Jesus. O Senhor, Ele fala muito. Eu achei que eu não ia trazer essa palavra, né? E quando eu li ela, de primeiro instante, eu me revoltei. Eu falei, meu Deus, ninguém pode ajudar esse homem. Eu vou deixar minha dor aqui, vou dar minha vez para alguém? Lógico que não. Vai agitar lá, eu vou pular. Não vou ficar olhando para ele, vou falar, bem aqui que eu te ajudo. Tô contigo, não. Ali as pessoas, elas estavam preocupadas somente com as dores próprias. Você acha que eu vou dar a vez para alguém na minha vez? Não vou, porque aí eu vou ter que voltar lá para trás. Se eu fiquei 20 anos, eu vou ficar mais 20. E aí? Vai estar disposto a deixar alguém passar na sua vez?
para você ficar ali sabe mais quantos anos ou você vai ter misericórdia. É difícil. E foi o que eu falei para o Senhor. Eu falei, meu Deus, é difícil. É muito difícil porque primeiro a gente olha para a gente, para depois a gente olhar para o próximo, para a gente olhar para o outro. A gente não pensa, estou aqui, mas eu estou precisando mais que aquela pessoa. Mas às vezes não. Vai ser o dia que você vai estar mais quebrado, mais angustiado, doente. E Jesus vai falar, vai lá ajudar aquela pessoa. Você fala, meu Deus, mas eu estou suportando aqui, o Senhor que está me segurando, o Senhor falando, vai ajudar essa pessoa. E é assim que é sempre um confronto mesmo. Para ver onde está o nosso coração realmente. Se está em Deus, se está na vontade dEle, ou se estão nas coisas terrenas. Porque deixar as dores para cuidar de alguém não é fácil. Você se dispor, você pensar primeiro no próximo, quem você, não é fácil. Quem tem filho sabe que precisa das coisas e às vezes alguém manda uma mensagem, eu preciso de um leite. E é o último leite que você tem no armário, você olha para o seu filho, você olha para a mensagem, você olha para o seu filho e fala, e agora? E aí, o que eu faço? E a criança lá do outro lado chorando, ela, tem como você me ajudar? Então são esses confrontos. Porque mais que vale o amor a gente ter pelo nosso próximo. Porque a gente tendo amor pelo próximo, Jesus ele vem e ele nos abençoa. Não adianta você falar assim, eu vou tirar aqui, mas eu vou ficar sem nada. Não, Jesus ele provê. E eu falo isso por experiência própria, porque já aconteceu situações na minha vida de eu não ter muito mais. Precisaram e eu ajudei. Irmãos, foi no mesmo dia. Eu recebi em dobro. E eu falei, meu Deus, são coisas que... E se eu não tivesse ajudado, se eu tivesse pensado em mim? Eu ia estar só com aquele nada, eu não ia estar em dobro que eu recebi depois. Então você está vendo que às vezes vale a pena. Vale a pena a gente se deixar um pouquinho nossas coisinhas ali e falar, não, Jesus, eu vou ajudar. Eu falo porque eu tenho um coração muito mole, às vezes eu não consigo ver alguém passando por algo e alguém me pedir, eu faço de tudo, se eu tiver eu ajudo. E tem pessoas que falam que isso é ruim, e eu não vejo como algo ruim. Tem pessoas que falam, você é besta, isso aí, não, gente, isso não é ser, porque a palavra diz para amar o próximo como a ti mesmo. Então se você não se ama, você não vai amar ninguém. Não tem como. E é isso que eu deixo hoje para os irmãos, a palavra. Não tem mais o que falar. Foi o que o Senhor colocou no meu coração. Estava muito nervosa, mas é assim mesmo. E eu quero agradecer a oportunidade e guarde essa palavra no seu coração. Não foque na sua situação. Foque no dono dela. Amém? Eu agradeço a oportunidade de estar na aula do Senhor. Glória a Deus. Quem diria, né? Assim que Deus faz. Para quem não conhece a trajetória, é muito fácil, né?